Abra a Bíblia, lá em Mateus 28, hoje é culto de missões, deve estar escrito aqui atrás de mim, né? Em Mateus 28, do 18 em diante. Eu quero trazer uma palavra sobre missões. Você fala, bispo, eu já ouvi falar nisso. Amém. Mas nós não praticamos ainda como deve ser praticado, como deve ser feito. Missões não é só ir para outro país e pregar o evangelho em outra nação. Missão também é pregar o evangelho para o teu vizinho. Para aquele da tua escola, do teu trabalho. Ah, bispo, mas não é evangelismo? Não, é uma missão. Missão é alcançar aquele que não conhece Jesus, que não tem Jesus. E nós vamos fazer isso em nome do Senhor. Mateus 28 em diante, vamos à palavra, diz assim. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Vamos orar? Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, fala conosco, com os que estão aqui no culto e aqueles que estão em casa, que também recebam agora essa palavra no seu coração e sintam-se incomodados em levantar e produzir frutos para o reino de Deus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? A grande comissão. O que é a grande comissão, irmãos? Primeiro, o nome grande já diz que é o maior propósito. O maior propósito de uma igreja é ganhar vidas para o reino. É tirar pessoas do inferno e transportá-los para o reino de luz através do Espírito Santo. A comissão é a maior missão de uma igreja. Ou seja, Deus quer que essa missão grande seja a primeira a ser realizada. É muito legal cantar, tocar, pregar na igreja. Mas o melhor é pregar para aquele que não conhece o Senhor. E esse é o nosso propósito. Nós estávamos no pique total ano passado, vocês lembram disso, no começo do ano, fazendo evangelismo nas praças, e em casas de recuperação, em tudo quanto é lugar, mas veio a pandemia. Até hoje nos é impedido, é vedado a ida a algum lugar ou até em lugares públicos. Mas uma coisa eu sei, nada pode parar o mover de Deus. Você pode evangelizar, você pode falar de Jesus para aquele que está perto de você. E existem coisas muito importantes aqui nesse texto que eu quero compartilhar com você. Primeiro, ele diz que toda autoridade no céu e na terra foi dada a Jesus e ele repassou para nós a sua igreja. Eu quero que você entenda, irmão. Se você não tem usado, ou por falta de conhecimento, ou porque simplesmente não sabe como, a autoridade que o Senhor te dá, hoje é dia de você colocar em prática e funcionar isso na sua vida. Você tem uma autoridade que você nem imagina. A autoridade que estava sobre Jesus está sobre nós. Por quê? Porque somos corpo. Ele é a cabeça, então essa autoridade está sobre nós. Olha para o teu irmão e fala assim: você tem autoridade, Zé. O problema é que você não usa. Amém? Então você tem autoridade, primeira coisa. Segunda coisa, a ordem foi e é imperativa, imperativo. Ide, vão. Igreja não é um Rotary Club, tá, gente? Que a gente se reúne, a nossa igreja é uma igreja festeira, graças a Deus, né? Uma coisa, vou orar na sua casa, você chega lá, tem um banquete já te esperando, porque a nossa igreja festeira gosta de se reunir um na casa do outro, e ter comunhão, e participar de momentos juntos, dividir, né, como eu gosto de dizer, o chão da história juntos, mas é preciso ir, é preciso falar, é preciso ir onde ninguém quer ir, é preciso fazer aquilo que ninguém quer fazer. Irmãos, eu vou fazer uma pergunta e vou te dar uma resposta em seguida. Quem aqui acha que uma pessoa envolvida no crime, com problemas muito sérios, ou um homem que tem problemas na sua casa, que pode até espancar os seus filhos, até ser um déspota, um carrasco, ter problemas de relacionamento, pode se converter e se tornar um grande homem de Deus? Quem crê nisso? Graças a Deus que você crê. Porque só tira a parte do homem violento, né? Que graças a Deus eu casei muito bem, tenho filhos maravilhosos e não preciso nem bater neles. Só falar, eles entendem. Por quê? Porque eu soube esperar em Deus e fazer aquilo que era a promessa de Deus na minha vida. Agora, se eu não tivesse alguém que falasse de Jesus para mim quando eu estava nas drogas, eu não estaria aqui hoje.
As pessoas não gostavam de mim, gente. Eu quero que você entenda isso. Elas olhavam para mim e viam em mim um homem problema, um jovem problema. Mas eu tive um encontro com o Senhor aos 22 anos de idade, porque a minha mãe e o meu pai oravam por mim e porque eu tinha amigos que me queriam ver na presença do Senhor. Parece que funcionou. Lá se vão 28 para 29 anos e eu estou na presença do Senhor. E eu tenho uma história com Deus. Então, ir é muito importante. Falar para aquele que ninguém quer falar é muito importante. Quem aqui conhece alguém que as pessoas dizem assim, esse não tem jeito ou essa não tem jeito, não vai dar nada certo na vida dessa pessoa? Quem conhece? Então eu já vou te falar, vai até essa pessoa. Ora, você vai aprender aqui e fala de Jesus para ela. Terceiro, ele falou, ganhe e discipule em todos os lugares, por todos os lugares. Seja lugar bom, lugar ruim. Irmãos, nós como líderes de igreja, e tendo banda também, a gente já foi em lugares maravilhosos, enormes, com uma estrutura, por exemplo, como para pregar ou para tocar. E já fomos em igreja que era um ovo, pequena, que não tinha aparelho, que não tinha nada. E do mesmo jeito que a gente toca e prega aqui em lugar grande, a gente toca e prega nesse lugar. Sabe por quê? Porque se eu não tiver o entendimento de que em lugares inóspitos da terra, Deus tem príncipes e princesas, eu nunca vou ganhar ninguém, quanto mais discipular. Tem pessoas que falam, não vai ali, não ande com aquela pessoa. Em nome de Jesus, o ano de 2021 é um ano que nós precisamos ganhar almas para Jesus. Vidas, restaurá-las. E não é só ganhar, é discipular. O que é discipular? É ensinar. É pegar, andar do lado. Eu tenho meu grupo de discípulos. Né? E eu pego no pé. Eu pego no pé, vem comigo, anda comigo, eu vou num lugar, vai comigo, anda, aprende, é repreendido, é também elogiado, é também ensinado. Muitos deles já estão no altar, fazem a vontade do Senhor. Eu fico feliz porque o Rian, daquele tamanhozinho ali, já abriu culto na igreja. Levanta a mão, Rian. Já abriu culto e abre igual adulto. Quem já viu o Rian abrir culto? Ele abre igual, e em quinta foi engraçado que eu não estava no culto, a bispa que estava, e o Rian abriu o culto e disse assim, gente, o que eu quero ministrar para vocês, hoje da hora, mano, o menininho, eu quero ministrar, eu quero ensinar, eu quero trazer de Deus, eu recebi dele, vai ser bênção para a tua vida, isso é discipular. Não pense que você vai ficar andando bonitão, indo para lá, ouve palavra, dorme, acorda, vem. Não, você precisa compartilhar. Amém, irmãos? 4 desse texto, ele fala, ensine sobre o batismo e batize nas águas. Você viu o que ele falou? Discipule e os batize. Irmãos, eu vou ensinar algo aqui, porque isso aqui é só introdução, você vai entender o que Deus quer falar. Eu quero ensinar algo que pode até ser contrário ao que você pensava. Existem igrejas que têm cursos de batismo enormes. Eu era de uma igreja que tinha um curso que não terminava nunca o curso, eu já até me desviei antes de batizar. O negócio era enorme. E existe também aqueles que nem falou, nem explicou o que é o batismo. Ah, vem aí, você não é batizado? Ah, vem batizar. Nenhum, nem outro. Ele falou, ensine e batize. Então você chega e fala para a pessoa, olha aí. A palavra diz isso sobre batismo. Eu tenho uma ministração que é joia. Eu falo, é o seguinte, o que é o batismo? O batismo é, você é um giz branco. Né, bispa? Um giz branco. O que é o batismo? Tem aqui um baldezinho, sei lá o que, com tinta vermelha. Você pega o giz branco e coloca nesse negócio com tinta vermelha. Levanta, aqui corta o giz. Vermelho, mas se você quebrar, é branco por dentro. Sabe o que isso quer dizer? Você vai continuar sendo a mesma pessoa fisicamente, mas espiritualmente você tem uma cobertura agora. O sangue de Cristo. Sabe o que as pessoas falam? Meu Deus, bispo, foi a melhor ministração que eu tive. E já quer batizar. Sabe por quê? Às vezes a gente quer fazer. Não, você tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser. Irmão, se a gente for esperar a perfeição, eu acho que ninguém aqui estaria nem aqui dentro hoje. Nem eu, nem você, nem ninguém. Então olha para o seu irmão e fala assim, deixa de ser religioso e deixa o Espírito Santo te usar. Ouviu, Zé? Fala para ele. Muito bem. Quinto, ensina a palavra, mandamentos, leis espirituais, deveres e direitos. Você pode discipular. E, irmãos, eu vou ser sincero. Pregar aqui em cima, como eu estou fazendo, vai até te assustar. É a parte mais fácil, na minha opinião.
Por quê? Porque se você estudar, orar, se preparar, o Senhor vai te trazer uma palavra e você vai pregar, como eu falo sempre, nós somos o canudinho, o milkshake é Jesus, ele passa por nós, né? Então, é legal. Agora você pegar uma pessoa que está com problemas sentimentais, que está com problemas matrimoniais, que está endividado, quer tirar a própria vida, e ministrar essa pessoa, pegá-la até que ela volte a andar com Jesus, é muito mais complicado e difícil. E eu te digo uma coisa, irmãos, eu tenho muito prazer em aconselhamento. Porque dos nossos aconselhamentos, casamentos são restaurados, filhos voltam para casa, portas de excelência se abrem, famílias inteiras são restauradas. Eu tenho certeza de uma coisa, se você ensinar a palavra de Deus para aqueles que estão à sua volta, eles serão transformados pelo Espírito Santo. 6, ele falou, eu estarei com vocês lá. Até o fim, para sempre. Olha o que Deus está falando, Ele está mandando a gente, mas Ele estará conosco, porque Ele é Emmanuel, Deus conosco. Eu escrevi aqui, ó, Ele nos envia como missionários, nos dá total autoridade e nos acompanhará para sempre. Nos dá autoridade, nos envia, nos cobre, nos ensina e nos acompanha. Eita, Deus bom é esse que a gente serve, não é não? Que não nos deixe. Quem aqui sente a presença de Deus na sua vida todos os dias? Irmão, é maravilhoso. Quando você acha que está sozinho, é só você começar a orar que você vai ver que tem o Senhor, o Espírito, os anjos, todo mundo em sua volta ali, e é maravilhoso. Bispo, essa é a palavra? Não, esse é só o texto do que é a missão. Não adianta você querer fazer missão por números. Eu já fui de igreja que era avaliado o ministério das pessoas pelos números. Quantas pessoas tinham no culto, quanto que deu de oferta, quanto que não sei o que, irmãos. Números são importantes, tanto é que tem um livro na Bíblia chamado Números, certo? Mas uma coisa eu vou te falar, mas vale uma vida inteira do que o mundo inteiro. Uma vida inteira é fogo, né? Ela inteira. Uma vida do que o mundo inteiro. Amém, irmãos? Então eu quero que você compreenda da seguinte maneira. Deus te capacita, mas você precisa ir. O problema é, nós queremos ir? Uma igreja pequena ou sem recursos, aqui que eu quero entrar, pode fazer missões, bispo? Você ouviu o que foi lido até agora? Lógico que pode. Ah, nossa igreja não tem estrutura para fazer missões. Ah, nossa igreja é pequena, eu não consigo cuidar nem dos membros que eu tenho na minha igreja. Irmãos, a missão, ela é coletiva e ela é individual. Coletiva porque a igreja de Cristo precisa entender que igreja não é isso. Igreja é isso. E ela é individual porque cada um que está aqui pode e deve ganhar esse ano, no primeiro semestre, pelo menos uma vida para Jesus. É só você orar que Deus vai te mostrar e vai fazer. A pastora Kelly, que está viajando, né, com autorização, né, ela e o Narciso, esse ano ela trouxe muitas pessoas já para a igreja. Eu não estou falando de quem era cristão, estou falando de quem não era cristão. E tem um monte congregando conosco, né? Ou seja, o objetivo era uma vida por semestre. Ela já bateu esse ano, ano que vem. Graças a Deus, tomara que no primeiro semestre ela ganhe 10, no segundo 10, no terceiro. Entendeu? Que você multiplique. Por quê? Não importa o tamanho da igreja, importa o tamanho do teu Deus. Olha o que diz Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder, que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Ele faz infinitamente mais. Irmãos, a nossa igreja é uma igreja de média para grande. Se todos estiverem no mesmo culto hoje, já não cabe mais nem com as cadeiras que tiraram daqui, nem com as do espaço aí que tem que pôr agora aí. Não cabe mais as pessoas. Faça uma conta na sua casa. Não cabe mais. Mas a nossa igreja, ela não pode ter como desculpa o seu tamanho. Ah, mas existe igrejas gigantes. E daí? O nosso Deus é o mesmo e é grande. E nós precisamos falar mais de Jesus. A minha pergunta é, quando acabar essa pandemia aí, que vai acabar? Porque teve hora para começar e hora para acabar. Quem determina é Deus. Amém? Quem está disposto aqui a ir conosco nos lugares falar de Jesus? Porque quem já foi comigo sabe que eu gosto de fazer. Eu pego o meu violão, sai até sangue do meu dedo, eu fico tocando em tudo quanto é lugar. E nós vamos falando de Jesus, e vamos abraçando, e vamos ganhando um monte de vida. Eu amo ganhar vidas para Jesus. E
ainda antes de acabar a pandemia, nós vamos ter vários eventos que vão ser possíveis. Nós temos informações dos conselhos de pastores e logo, logo vai ser possível fazer algum tipo de aglomeração, ou pelo menos de culto ao ar livre, que é o que eu gosto de fazer. E nós vamos saquear o inferno em nome de Jesus. Olha o que diz, ó, eu coloquei, não importa os recursos que nós temos ou não. Não importa se tem dinheiro ou não, é bispo. Primeiro que eu acho uma negligência, e eu faço meia culpa aqui, uma igreja não guardar recursos para o evangelismo. Porque se é a grande missão, por que nós não nos preparamos? Nós temos uma banda de rapcore na igreja, que toca, que evangeliza. Agora estão começando aí uma banda de samba, né? Como é que pode isso? A igreja de rock, tocação. Mas amém, eu falei algum ponto, né? Tô brincando, irmãos. Deixa os irmãos sambar à vontade aí, né? Vamos tocar para a gente realizar evangelismo lá fora. Irmão, não adianta você pregar lá fora. Querido, adentremos aqui um espaço, por obséquio, irmãos. Não é isso que eles falam aí fora. Você precisa falar a linguagem, a forma que ele entenda. Quer ver só? Olha para o irmão que está do seu lado e fala para ele assim: você é e sempre será da hora. Eu não sei porquê, mas eu te amo, Zé. Quem entendeu o que o irmão falou para você aí? Você precisa melhorar. Você vai falar com o empresário, tem um tipo de linguagem. Você vai falar com o menino do skate, tem outro tipo de linguagem. Aliás, eu gosto muito de skate, viu? Vamos ganhar uns skatistas para Jesus aí, viu? Eu já tive, em outro ministério eu liderava, tinha um monte de skatista, muitos se tornaram pastores, muitos se tornaram chefes de família honrados, amém? Porque às vezes a gente enxerga um menino que não quer nada e na verdade ele quer tudo. Ele só quer um Deus que o deixa ser livre. E o nosso Deus é liberdade. Não é libertinagem, mas é liberdade. Amém? Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu 2:8. Ah, não tem dinheiro, precisa de muito dinheiro. Ora! Busca! Chora na presença do Senhor e pede: Senhor, eu preciso desse recurso para investir em evangelismo, para comprar instrumentos, para fazer. Ora, Deus vai suprir. Vai por mim. O nosso Deus, ele se move pela nossa fé. Amém? Bom, para definir, ele é grande, nós pequenos. Ele tem tudo, nós poucos recursos. Glória a Deus, está tudo no lugar certo. O pior é quando sai do lugar e nós achamos que somos grandes, ou que somos autossuficientes e que dá para viver do jeito que nós queremos. Não. Olha para o teu irmão de novo bem nos olhos. Vê se tem remela, eu já falei. Se tiver, fala: tira, irmão, em nome de Jesus. Fala para ele assim, ó. Fala para ele assim: convém que ele cresça e que eu diminua. Tem que diminuir. Amém? Oração de Josafá. Essa é a oração que nós temos que fazer. 2 Crônicas 20:12. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Sabe o que Josafá estava orando? Tinha um exército vindo que era no mínimo 100 vezes maior do que o dele. Eu era muito briguento, gente. Mas eu arrumava briga com a rua de... Tinha um negócio que eu falei aqui o dia, da rua de cima com a rua de baixo. Tinha o futebol e era briga. Na minha época era assim, né? E eu arrumava briga. Tinha dia que eu saía de casa, eu e meus amigos, para arrumar briga. Você acredita? Brigava, ficava tudo sangrando, voltava para casa. Nossa, foi da hora, olha isso. Né? Que pessoa judiada, né? Era eu. Mas imagine você vindo um cara gigante, esses lutadores de MMA vindo na sua direção para te bater. O que você faz? Filho, eu corro orando e chorando, semeando a semente, entendeu? Para que eu possa ter a minha vitória. Josafá estava com muito medo. Ele estava com muito temor, porque ia aniquilar o povo, ia matar os seus filhos. E ele orou e falou: Senhor, nós somos pequenos sim diante deles, mas os meus olhos estão postos em ti. Deus manda dizer aqui que tem pessoas que estão com problemas muito severos dentro da tua casa. Lá, no teu convívio, eu não sei se por dinheiro, eu não sei se por pessoas que se filtraram na sua casa, mas o Senhor manda te dizer: coloque o teu olho nele.
Olhando sempre para quem? O autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Hoje eu li a mensagem, irmãos, e lá fala confirmador. Então eu estou errando todos os textos aqui. Nós não temos força, mas os nossos olhos estão voltados para ti. Irmãos, chega de casamento de fachada em igreja, gente. Chega. Chega de famílias desestruturadas, onde não há relacionamento de pais com os filhos, filhos com os pais, onde não há respeito, onde um invade a vida do outro com ofensas, com mentiras, onde se joga um contra o outro. Bispo, mas na igreja não acontece isso. Irmãos, eu falo sempre, qual é o ministério que não precisa nem de líder para funcionar nas igrejas? Departamento da fofoca, fiote, vai por mim. Sempre haverão pessoas fofoqueiras. O problema é, se isso te atingir, você está fazendo o jogo do inimigo. Sempre haverão ladrões, sempre haverão corruptos, sempre haverão maus pais, bons pais. Isso nunca vai deixar de existir. A diferença é, quem eu escolho ser? Olha para o teu irmão e pergunta, quem que você quer ser? Aí eu escrevi, o que podemos fazer já? Sem recursos, sendo pequeno, achando que não podemos evangelizar. Ter um tempo diário de oração. Eu mandei errado para a Bia, tá? Ela digitou errado, mas fui eu que mandei errado. É ter um tempo diário de oração para preparação do trabalho. Coloquei para o trabalho do pretão, ficou uma fase meio louca, né? Então você tem que ter um tempo diário de oração para se preparar. Irmãos, repito, Jesus se preparou 30 anos, pregou 3 anos e mudou a nossa história. A gente quer estudar 3 anos e pregar 30, não dá certo. Tem que orar mais todos os dias, estudar mais todos os dias. Amém? Então você precisa ter um tempo de oração para a missão. Sabe aquele tempo que você tem? Quem fez o relógio de oração aqui? Sexta-feira, glória a Deus, amém. Todos os horários estavam todos bem preenchidos. Até os que estão viajando, né? Estavam fazendo lá, isso é uma grande bênção. As líderes estão aí, né? A pastora Neide. Nossa, a pastora Neide está meio... Jesus da glória. Mas a mulher já é uma nega bonita, ainda pega sol, né? Olha o Renatinho, o Davi, tá igual a caixa, o Davi, né? E ele viu, ó, bicho, ó, tô queimado, né? Da hora. Estavam viajando, voltaram. Pastora Neide é líder e a Rosilene, né, do Sarça Ardente, que é o departamento de oração. Parabéns. Parabéns pelo trabalho. Ano passado, elas começaram o relógio de oração em casa, sem saber que haveria pandemia, desde janeiro. E depois a gente só podia orar em casa. E aí, ano passado era uma vez a cada 15 dias, é isso? A cada 15 dias. Agora toda semana tem um relógio de oração. Toda semana o povo da igreja está está orando unidos juntos por um propósito de crescimento, de libertação, de cura e transformação. Uma igreja que caminha de joelho. Amém? Então vamos orar. Segundo, nesse tempo de oração, coloque os nomes das pessoas que você quer evangelizar. Põe lá. Põe o nome. Ah, bispo, mas eu não gosto dessa... irmãos, eu tenho uma surpresa para você. Geralmente Deus manda a gente falar para alguém que a gente não gosta. Você já está pensando aí, né? Não acredito, esse não. Eu já contei para vocês várias vezes que Deus sempre... As pessoas que eu ganhei para Jesus, geralmente eram as pessoas que eu não gostava ou que não gostavam de mim. Porque o Senhor, Ele quebra aquele laço, aquela corrente maligna que impediu a aproximação. Sabia que essa pessoa não gosta de você, ou você não gosta dela, porque o diabo está impedindo que vocês se aproximem? Porque na hora que vocês se aproximarem, haverá cura na tua vida e na vida dessa pessoa também. Então põe o nome dela lá, escreve lá em nome do Senhor Jesus. Quem aqui conhece palmeirense? Põe o nome lá, se converta, põe lá, vai lá, em nome de Jesus, amém? Terceiro, aproveite as oportunidades que Deus te dá para falar sobre o amor dele. Aproveita. Deus te dá oportunidade no busão, na rua, na fazenda, na casa de sapê, em todo lugar. Você vai ter oportunidade para falar de Jesus em todo lugar. A pergunta é, falamos de futebol, falam-se, eu não falo porque eu não gosto mesmo, de Big Brother, fala de não sei o que, mas não fala de Jesus. Se fala pouco de Jesus, nessa época aqui de desespero, irmãos, que as pessoas estão perdendo familiares, o melhor lugar para pregar é no cemitério. Vai por mim.
Eu já preguei em todos os lugares que você imagina. Até a igreja católica, minha banda foi chamada uma vez para tocar. Eu preguei na igreja católica, lotado. Os caras fizeram reza e depois eu preguei. Preguei lá em Itaí, uma cidade aqui no interior de São Paulo, né? A banda tocou lá dentro, foi muito legal, né? E a igreja lá ganhou, que a gente tinha ido fazer o trabalho na igreja da cidade, ganhou um monte de gente para Jesus lá, porque o pessoal da católica migraram tudo. Nossa, eu senti uma coisa, e eu usava papete na época, lembra, bispa? Meu Deus, era solteiro, né? Eu estou casado há 22 anos, faz a conta aí. Eu namorei 4, eu tinha acho que 20, é isso mesmo. Eu era bem novinho, bem magrinho, e eu usava uma papete. O seu pai tocava comigo, Lucas. Aí eu usava papete, umas camisas loucas. Aí entrei na igreja assim, as pessoas ficavam olhando e falaram, meu Deus do céu, o que esse cara veio fazer? Eu quero pregador. Preguei. No final faz aquela fila, eu quero te pedir desculpa, meu amigo, porque Deus falou através de você. E glória a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque eu nunca vou perder uma oportunidade de falar do amor de Deus para ninguém. Eu vou falar. Amém? Olha para o teu irmão e fala para ele assim, você precisa falar mais, Solta a língua em nome de Jesus. Amém? Irmão, se for para você escolher falar mal dos outros, falar de Jesus, fala de Jesus, amém? Acho que vai dar mais certo. Quarto, dar um bom testemunho perante as pessoas, cristãs ou não, cristãos ou não, como está ali. Não interessa. Às vezes a gente dá um bom testemunho, aqui dentro é fácil ser crente. Já vou falando já. É fácil ser aqui. Irmão, já contei para vocês. Eu moro na Vila Albertina. Eu já morei em outros lugares, mas voltei a morar lá. E tinha um mercado que hoje chama Opção, né? Cadê a turma do morro aí? Cadê meus companheiros de morro? Glória a Deus, sabe? Os companheiros de morro. E lá chamava Bonfim. Quem lembra quando era Bonfim? Mercado Bonfim, né, Renatinha? Foi muito lá, né, Renata? Né? Foi não com a sua mãe comprar as coisas? Oxê. Ah, é a Jennifer, né? Que é mais velha. Tô confundindo com a Jennifer. A Jennifer eu já encontrei lá. Tava na fila assim, Lucas, para comprar carne. Tô lá. E demorando, porque lá era uma fila interminável. E a gente aqui, meu Deus do céu. E a bispa esperando para fazer a comida de domingo. O culto era só à noite. E eu, ai meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E a fila, e não andava, e eu aqui, Jesus amado. Aí veio um cara que estava na minha... estava na minha frente e começou a reclamar. Tem que pôr gente para atender, tem que pôr mais caixa desse mercado é uma porcaria. E começou a falar um monte de palavrão. Irmãos, um monte. E todo mundo assim, nossa, que exagero, né, meu? Até eu que sou bravo. Nossa, que exagero. E o cara xingando a gente aqui. Aí veio uma irmã de saia, passou e falou, oi, meu irmão, tudo bem? Começou a falar em língua, Viseu. O cara que estava falando palavrão. Pode da mesma boca sair palavras de bênção e de maldição? Pode uma fonte dar água doce e salgada? Sabe o que é isso, irmãos? Viver de aparência. Dar testemunho, querer mostrar que é cristão para outro cristão. O nosso dever é missão, é mostrar que somos cristãos lá fora. Eu digo sempre que cristão é a única palavra no aumentativo que diminui. Porque cristão é o diminutivo de Cristo, é um pequeno Cristo. Você é um pequeno Cristo por onde você passa. Esta semana Deus vai colocar um monte de gente na tua frente para você dar bom testemunho. E você vai dar em nome do Senhor Jesus. Outra coisa, não fica falando mal dos outros ou falando mal da tua mulher, do teu marido, no teu trabalho. Porque tem gente que faz isso. Na rede social. Sim ou não? Coloca lá, nossa, não sei o que lá, o cara lá que é feliz, não sei o que. Irmão, em nome de Jesus... Eu repito, irmãos, eu nunca entrei na rede social nenhuma, Facebook. Eu sou velhinho, eu sou meio para frentex, mas limitado. Eu tenho Facebook, eu gosto de WhatsApp, eu tinha Instagram, mas eu não gosto muito, eu não entendo muito o Instagram. Rafael tem, a bispa é toda descolada, né? Então a bispa está lá no Instagram. Eu nunca vi nenhuma rede social, um católico falando mal de outro católico, um macumbeiro falando mal de um macumbeiro, um seixonoye falando mal, mas crente é o dia inteiro. É verdade ou não é? Então olha para o teu irmão e fala assim, se você já falou mal de mim na rede social, eu te perdoo, queridão. Mas em nome de Jesus, a partir de hoje, se não tem o que falar, tosse. Tosse que você preenche o espaço. Não dá mais. Tá bom? 5. Eu coloquei, usar as redes sociais como ferramentas pró-evangelho. Prega. Dá testemunho, fala coisa boa. Para de colocar, minha família não gosta de mim. Nossa, eu já repreendi várias pessoas da igreja. Chamei no particular, falei, irmão, eu não mando em você. Eu não tenho controle sobre a tua vida, mas o que você está colocando lá é errado.
Você está fazendo o jogo do diabo, ele pode destruir o teu casamento, pode destruir a tua família. Muitos não acreditaram e depois tiveram que pedir ajuda. Por quê? Porque aquilo vai para o mundo todo, gente. Aquilo vai para o mundo todo. E tem comentários e comentários. Onde as pessoas brigam por causa de Bolsonaro, gente. Você gosta ou não gosta, irmãos? Eu não estou nem aqui para quem você votou. Aqui não é uma igreja que eu vou falar assim, ó, o Rubinho vai ser candidato. Rubinho falou que não ia vir no culto e veio, ó, fez eu tocar baixo, Rubinho. Você vai ver, tá de banco 2 meses. Pastor Rubinho. Então, o pastor Rubinho, ele sai como político. Ixi, tá amarrado, né? Você quer? Ah, você quer ser político? Meu Deus do céu, tá amarrado. Tô brincando. Tá vendo, irmão, como é que o Espírito mostra? Olha lá, quer ser político. O Rubinho é da igreja. Eu não vou subir o Rubinho aqui e falar para você votar nele, não. Eu vou falar, irmãos, é um homem de Deus, servo do Senhor. Veja as propostas dele, veja a vida dele, porque ele tem que viver o que ele prega. Se ele viver o que ele prega, coloque seu voto nele, mas ele também tem que ter um chamado político. Porque só ser crente ficar orando o dia inteiro lá, não é, fica aqui na igreja. Certo? Ora aqui na igreja. O dia que eu estiver envolvido com política, pode me internar no Juquiri, que eu tô louco. Mas eu posso orar. As pessoas pedem, bispo, o senhor pode me apoiar? Não, eu posso orar por você. A igreja pode orar pela tua candidatura, mas subir para falar de política não vai. Eu não fui chamado para pregar política, eu fui chamado para falar do nome de Jesus. E eu quero que você entenda isso. Usa como um evangelho, sabe? Divulga coisa. Irmãos, eu ponho 3 coisas na internet. Da minha família, da igreja e para zoar os palmeirenses, São Paulino e Santista quando perdem. Que ultimamente só são... eu estou sendo alvo de chacotas e eu estou muito triste com o Esporte Clube Corinthians Paulista. Olha, meu Deus, estou sendo motivo de chacota. Irmão, pra você ter uma ideia, eu estava torcendo para o Corinthians perder para o Inter, para o Inter ser campeão. Porque merecia mais. Mas mesmo assim... o juiz não ajudou, irmão. Participar dos grupos de discipulado da igreja. Temos grupos se formando. A bispa tem um grupo de mulheres. Eu tenho um grupo de homens. Que eu tenho 12, ela tem 12. Esses 12 estão arrumando 12. Ó, tá chegando gente nova. Se vocês forem espertos. Será que vocês são espertos? Hã? Se sou eu, já falo assim. Eu já vou ser irmão Silvio. A partir de hoje, eu vou ser Mateus. Ó, sua mãe que mandou, não fui eu. Mateuzinho Maltezão. Mateusão. Ela mandou assim para mim, né? O Marcelo, eu já pegava eles para mim tudo agora. Se eu não tivesse grupo, eu pegava agora. Vem, irmão, anda comigo, vamos andar, eu vou te localizar dentro do ministério. O irmão vai me ensinar, nós vamos aprender junto. É assim que funciona, discipulado. Mas você precisa participar, gente. Para ter a mesma visão, pensar da mesma forma. Sabe, eu já tive um problema uma vez de um pastor que congregou conosco, era uma grande bênção, irmãos, um homem de Deus, vocês conheceram ele, um cara legal, mas um dia ele foi pregar num culto nos lares, né, o Mais Família, que não está podendo ter, né, foi pregar, e uma mulher perguntou, olha, eu sou amigada com meu marido, tem problema? Ele falou que não tinha. A mulher estava perguntando porque ela queria colocar a casa dela em ordem, mas porque ele... quando casou, se amigou primeiro, ele quis passar que não tinha problema, mas tem sim. Ai, bispo, eu sou amigado. Calma, Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Calma, você vai aprender. Ninguém vai te condenar, mas vai te ensinar a verdade. Não, legaliza. Ah, porque um pedaço de papel vai interferir. Então, se não vai interferir em nada, por que não assinar? Por que não colocar lá e dar direito à pessoa que vive com você? Direitos numa morte sua. Eu penso, irmãos, né? Eu já estou da metade de lá da vida. Eu sei que eu sou bonita assim, né, bispo? Mas eu já estou para o lado de lá, irmãos. Eu estou mais perto do fim do que do começo, viu? E eu penso todos os dias como deixar um legado para minha esposa e para os meus filhos. Se eu for. Porque o meu sonho, e eu oro para Deus que não me permita enterrar filho meu. Eu quero que eles me enterrem. Porque deve ser uma dor insuportável, né? Então participe do discipulado para que você entenda a visão da igreja. Como funciona tudo, para ensinar lá fora. Eu não quero que você vai pregar lá fora e fale assim, vamos lá na igreja, tem um monte de jovem. Vamos lá na igreja, tem um som legal, quando o bispo não toca, tem um som legal. Vamos lá na igreja, porque, nossa, tem um monte de festa, tem uma galera. Nossa, você está solteira, menina? Vamos lá na mais que tem um monte de varão lá, ó. Tem gente assim. Que evangeliza sim. Tá, mas primeiro que os varão aqui são tudo vareta. Fraquinho.
Tudo fraquinho. Os que tem que era cabra forte já casou tudo, certo? Quem é casado e concorda, diga amém aí. Glória a Deus, você viu aí. A maioria é casado. Mas nós precisamos parar com esses subterfúgios para falar de Jesus, gente, com autoridade. Parar de falar que a igreja é da hora, que acontece. Não, vamos lá, porque Deus vai transformar a tua vida. Se você se arrepender, eu prego assim. Porque evangelho é cruz. Cruz é arrependimento. Não é você incrível, já falei. Bispo, vamos colocar uma plaquinha ali fora, você é incrível, você é maravilhoso, fica as pessoas com aquela plaquinha. Eu falei, não. Vai colocar, você é um pecador miserável, maldito e precisa se converter. Aí a gente coloca a plaquinha. Porque é isso que Deus fala ao nosso respeito. Sabe, a gente está fazendo um evangelho de facilidades. Nós precisamos mudar e aprender a visão. Porque a visão que nós trabalhamos aqui é bíblica. Eu nunca vou colocar algo que eu acho. Quem faz aula comigo no curso de teologia sabe. Eu nunca chego e falo, eu acho. Quando é uma opinião pessoal de um texto, eu falo, irmãos, essa é a minha opinião. Mas há outras opiniões que eu vou passar para você e passo. Teses, porque quem estuda teologia sabe que é feito de teses, né? E eu deixo bem claro qual é a minha opinião. Amém? Então olha para o irmão que está ao seu lado e fala assim, minha opinião é que você é fofo. Falei. Fala, você é um fofo de Jesus. Ó, 8. Ensine até que individualmente cada discípulo teu comece a caminhar sozinho com Deus. Ensine até que a pessoa que você discipula comece a caminhar sozinha e comece ela a ter discípulos. Ela multiplicar. O problema é que a gente traz uma pessoa para a igreja, ela vem à frente, chora, ora, vem 2 semanas, você acha, está pronto. Não está. Nós não estamos prontos. Você entendeu? Tem que acompanhar. Irmãos, quando eu me converti, na verdade eu voltei, né, com 12 anos eu me desviei, voltei com 22 anos. Era muito difícil para mim porque eu usava muita droga. E tinha dia que a carne gritava. Desde o dia que eu aceitei Jesus, eu nunca mais usei droga, tá? Mas a carne gritava, eu tinha abstinência, eu chorava. Eu já contei para vocês que eu dormia no quarto da minha mãe, meu pai ficava doido. Mas minha mãe falava, vem, deixa o menino aí, Geraldo. Deixa o menino. E eu irmãos, um frio de 5 graus em São Paulo e eu suando igual um porco, de tanta abstinência que eu estava. Certo? Alguém lá naquele ministério me acompanhou. Falava para mim, não, vamos, você vai conseguir, você vai vencer. Eu venci. Aí daqui a pouco, começa a vir, eu comecei a ir mais, comecei a me envolver, daqui a pouco eu já estava ministrando louvor, daqui a pouco eu já era líder de um departamento dos jovens, e fui indo, eu e a minha esposa já estava lá, começamos a liderar, depois eu me tornei um líder geral, e foi indo. Irmãos, eu tenho uma coisa para confessar para você. Eu nunca fui na frente para receber Jesus. Nossa, que fariseu, né? É verdade, eu comecei na igreja, glória a Deus, fui indo, fazendo, pagando o preço, orando, tal, e glória a Deus. Eu declaro que eu aceitei, mas eu nunca fui à frente, né? Vocês podiam orar por mim, não, estou brincando, né? Mas, irmãos, às vezes a pessoa acha que ir à frente não, tem que vir à frente, é muito bom, porque recebe um abraço, uma oração específica, mas não é isso que faz de alguém cristão. A pessoa precisa caminhar. Como que você explica eu nunca ter vindo à frente e ser bispo de uma igreja? Você entendeu? Olha para o teu irmão e fala assim, não limites o poder de Deus. Fala, Deus não está numa caixinha, irmão. Amém? Então ensine até que o seu discípulo consiga caminhar sozinho. Me ensinaram, eu comecei a caminhar. 9, estou terminando, que eu quero orar com você. Incentive sempre as pessoas a participarem dos departamentos da igreja. Isso gera o CCC, eu coloquei. Compromisso, comunhão e crescimento. CCC. Lembra dessa, David? Você não lembra, né? Quem lembra dessa? Só gente nova. Bispa, Roseli, a Sônia, a irmã Renata, tudo gente pra lá de Bagdá. Rubinho, Neide. Ainda bem que Deus está mandando gente nova, aqui só tem gente velha, velho. Compromisso, comunhão e crescimento. Irmãos, isso faz um cristão. Primeira coisa, compromisso com a palavra. Amém? Amém, irmãos? Amém, irmãos? Está pregando aqui, conversa não. Primeira coisa, compromisso com a palavra. Gente, se você não conhece a palavra, você não é cristão. Você é simpatizante. Porque a Bíblia foi... eu não gosto de ler, então você tem sérios problemas para ir para o céu. Porque ele é a palavra, o verbo se fez carne e habitou entre nós. E ele deixou esse livro aqui para nós. Não é mesmo, Renata?
Se você não lê, você não vai compreender as coisas de Deus. Você não vai entender. Irmãos, fique um dia com a galerinha do time mais, os adolescentes. Fique um dia com a galerinha do Nova, geração, os pré-adolescentes. Fique um dia até com as crianças. O que eles aprendem ali em cima, às vezes, é mais do que os adultos sabem. É incrível como eles aprendem, como eles absorvem. Até foi engraçado que ano passado teve uma gincana dos jovens, que é o refúgio, né? E brincando eu falei pro Rafael, era meninos contra meninos, falou, ó, chamaram as gêmeas para participar, minhas filhas, aquelas duas lindinhas ali. Chamaram elas para participarem, zoando. O Rafael, não, pelo amor de Deus, na gincana da Bíblia, não, elas não. Por quê? Porque ia fortalecer. Medo de duas adolescentes. É um Nutella mesmo, né, Rafael? Com medo de duas adolescentes, porque elas estudam a Bíblia. Elas leem a Bíblia. Leem outras coisas também, são adolescentes. Gosto musical, duvidoso. O pai, roqueiro, canta rap, e a filha gosta de K-pop. Aí eu fico pensando, Jesus, estou errando. Compromisso com a palavra. Comunhão. Você não pode entrar na igreja e sair. Tem gente que acaba o culto e sai rasgando. A nossa igreja tem horário para começar. Hoje é 8h20. Porque é como se fosse o domingo, que é 1h20 de culto. E de semana é 1 hora, certinho, às vezes até menos. A gente faz dessa maneira. Deus nos orientou assim e funciona. Né? Acaba o culto, o neguinho sai fincado. Acho que é para ser o Big Brother, não sei. Irmão, conversa. Tenha comunhão com os novos. Eu não estou falando da família dos meus irmãos, porque eles estão aqui, eles também. Mas os novos convertidos. A pessoa às vezes entra, só vai sempre os mesmos conversar, irmão. Tenha paixão, tenha amor. Vá, conversa, fala, conte comigo, tamo junto. Pega o WhatsApp, já fala, já conversa, é assim que é. Tenha comunhão. Sabe por quê, irmãos? Porque no dia que o irmão assar uma carninha lá, ele vai lembrar de você, viu? Ele vai te chamar para a casa dele. Para que você faça parte da história dele. Eu falo carninha porque a gente gosta da carninha, né? Não? Lá na casa do Dudu. Casa do Dudu. Irmãos, fique amigo do Dudu e da Gel, tá? Que lá o negócio é bom. Se ser vergonha, ele leva a igreja inteira para a casa dele, às vezes, no dia da família. E não é para levar, né? Mas eu pego eles depois. E aí, o último, crescimento. Irmão, sabe o que é crescimento? Tem pessoas que confundem crescimento, evolução. Não é a mesma coisa. Evoluir é se adaptar ao meio que você vive. Então, por exemplo, eu sou o bispo da igreja, aí Deus recolhe o bispo, recolhe a bispa, e fica, por exemplo, a Gel é a nova bispa da igreja. Eita Deus, fala aí, Gel. Misericórdia. Aí a Gel é a nova bispa da igreja. Vocês vão se adaptar à nova liderança. Isso é evolução. É você evoluir no meio em que você vive. Não é crescimento. Crescimento é isso aqui, ó. Acredite você ou não. O Rian está aí, o seu filho, Gel? O Rian está lá, aqui, perdão. Mas vamos lá, pastor David. Aquilo já foi uma criança. Um bebê. Olha o tamanho daquele. Já foi uma criancinha assim. O Rian é muito grande, né? Rian é uma vareta. Eu queria ele porque ele é... Você está aí, Rian? Ó, para você ter uma ideia. Fica em pé, Beatriz. Você está em pé? A Bia é maior que eu. Olha o Rian lá. Olha o tamanho daquela criança. Aquilo já foi pequenininho e teve dentro do seno, foi, Gel? E saiu, graças a Deus, né, Bia? E cresceu. O que eu estou querendo dizer é que isso é crescimento. Alimenta, ensina, anda, cai, chora, levanta, continua, vai crescendo. O que gostava numa idade não gosta de outra. Olha só, você vê. Quem aqui, quando era pequeno, assim, queria ser, sei lá, astronauta, bailarina, jogador de futebol, isso aí que todo mundo quer ser. Quem queria ser? Essas coisas assim. Aí você cresceu e aí o que aconteceu? Aí você virou ajudante, aí você virou jornalista, virou bispo de uma igreja. Eu não sei o que Deus tem para você. Eu só sei que Deus tem crescimento. E você adquire isso, sabe como? Ministrando e sendo ministrado. Compromisso, comunhão e crescimento. E o 10 é, repita tudo de novo. Faça com outra pessoa. Pega de novo. Vai. Quem já assistiu aquele filme Quarto de Guerra? Que eu acho esse filme é muito louco. Quem não assistiu? Quem é casado aqui? Assista. É um dever de casa. Para de ficar vendo besteira na televisão. Entra lá na Netflix e assista. Quarto de Guerra. É um filme espetacular. Você vai entender. Eu achei legal que a mulher que discipulou, no final ela fala assim: Senhor, me manda mais uma. Me manda mais uma. Eu quero.
Eu quero mais uma para eu treinar, eu quero mais uma para eu falar, eu quero mais uma para ensinar. Porque a coisa que dá maior prazer, irmãos, para um líder, é quando chega uma pessoa totalmente detonada na igreja. Estourada em todas as áreas da sua vida. E as palavras ministradas e o acompanhamento ministrado. E daqui a pouco essa pessoa está curada, transformada, com uma família sólida, com um casamento de verdade. Você não sabe qual é o prazer que nós temos disso. Amém? E eu quero que você viva isso. Eu coloquei que esse é o ciclo de um missionário. Lucas 10:2. Ele fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros ou trabalhadores para a sua seara. Eu coloquei a hashtag do culto: sou um ceifeiro.